Olá, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui para mais uma live. O tema da nossa live hoje é como se libertar da insegurança e da ansiedade de uma forma mais leve, sem medo de sofrer. É um assunto profundo e transformador, mas ele pode te trazer muitos insights para a vida. Então já pega um caderninho para anotar tudo e fique comigo até o final porque teremos reflexões e dicas valiosas. Você sente que a insegurança e a ansiedade estão te paralisando, te impedindo de viver um relacionamento saudável e de aproveitar a vida? Se você sente esse medo de enfrentar essa dor, com receio de sofrer mais, então fica aqui comigo. Porque muitas mulheres me procuram dizendo que querem mudar, mas sentem esse medo imenso de acessar suas dores e sofrer ainda mais. Elas têm medo de se aprofundar e descobrir algo doloroso demais. Se você sente isso, fique comigo até o final, porque hoje eu vou te ensinar e vou te mostrar que existe um caminho mais leve, mais equilibrado para essa transformação. A insegurança e a ansiedade podem ser superadas quando nós olhamos para a nossa história com acolhimento, sem ficarmos presos na dor, porque o caminho é reconhecer essas feridas e dar um novo significado a elas e seguir em frente, confiando no seu processo de superação. Porque o passado, ele tá lá e a gente não consegue passar uma borracha nele. Ele faz parte da nossa vida. Ele foi a nossa escola de vida. Então, hoje, vamos olhar para o nosso momento presente e ressignificar essas dores que surgiram lá no passado. Porque essas dores que a gente sente hoje, a insegurança e toda essa ansiedade, ela vem de algo que a gente passou lá na infância. Mas não é aquilo ali que vai nos prender agora aqui no nosso presente, né? Então nós vamos entender por que a insegurança e a ansiedade dominam e o mais importante, como se libertar delas sem precisar passar por esse sofrimento intenso. Então, antes de nós continuarmos, já curte essa live e me segue aqui, porque eu sempre trago conteúdos profundos para te ajudar a superar a ansiedade e a insegurança para construir relacionamentos mais saudáveis e prósperos com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então, essa live, se fizer sentido para você, compartilhe depois com alguém, uma amiga que você ama e que também precisa desse conteúdo. Eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta, facilitadora de constelação familiar e nos últimos anos já ajudei muitas mulheres a superarem a insegurança e a ansiedade que as impediam de viver relacionamentos saudáveis com prosperidade. Mas antes de ajudar outras pessoas, eu mesmo precisei vencer esse medo. Eu mesma já vivi essa sensação de estar presa na insegurança, com medo de acessar minhas dores mais profundas. Passei anos tentando evitar o sofrimento, até que eu percebi que fugir não era o caminho, só tornava a dor maior. E quando eu encontrei um caminho mais leve e estruturado,
a minha transformação aconteceu. E é o que eu ensino hoje para vocês. Se você aplicar o que eu estou te mostrando aqui, você vai perceber que não precisa mais viver dominada pela insegurança e pela ansiedade. E você vai aprender a lidar com esses medos de uma forma mais leve. Não é que os medos, que a gente não vai sentir medo na vida. Sentir medo, um pouco de medo na vida é comum, é normal, mas não aquele medo que domina a gente, que paralisa a gente na vida. Então, sem precisar se aprofundar nessa dor, sem precisar paralisar nessa dor, para isso que nós estamos aqui, para ajudar um ou outro a sair dessa insegurança. E isso significa mais tranquilidade, mais segurança emocional e mais conexão com você mesma e com as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus filhos. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, na Semana do Despertar Feminino, o link ele está na descrição desse vídeo, se você está aqui no YouTube. E na minha bio, lá no Instagram. Essa é a 4ª live de uma série de lives que eu estou fazendo para que você chegue preparada para a Semana do Despertar Feminino, onde eu vou te mostrar um caminho para superar a insegurança, a ansiedade, para viver relacionamentos mais saudáveis e uma vida próspera. Porque a insegurança e a ansiedade parecem tão difíceis de superar. Por que será? Porque nós tentamos ignorar essas dores lá do passado. Esse é o maior erro que cometemos, é tentar fugir das nossas emoções. Porque a insegurança, ela não some só porque você quer que ela suma. A ansiedade, ela não desaparece se você apenas disser a si mesma para pensar positivo. Ela precisa ser compreendida e integrada. Então, você já percebeu que quanto mais você tenta evitar um pensamento, mais ele fica existente? Já percebeu isso? Mais você chama ele à mente. É assim que funciona a ansiedade. O segredo não é fugir dela, mas aprender a acolher e transformar ela em confiança. Porque temos medo de enfrentar a dor. Temos medo de passar de novo por isso. Então a maioria das pessoas acha que olhar para as suas feridas significa sofrer novamente. Mas a verdade é que quando nós olhamos para elas, com o método certo, conseguimos ressignificar, trazer esse alívio que a gente precisa. E não mais sofrimento. E como se libertar da insegurança e da ansiedade de uma forma mais leve? Acolhendo as suas emoções sem julgamento. Em vez de lutar contra a sua ansiedade e sua insegurança, comece a observá-las. O que ela quer me dizer? Da onde que vem essa insegurança? Algo ela quer mostrar para nós. Então, o que é essa sensação que está tentando me mostrar algo? Ou o que ela quer me passar? O que ela quer me proteger, essa insegurança? Então, tem algo lá do meu passado, que já vem lá da minha infância, alguma dor, uma ferida, um trauma, que hoje me segura na insegurança e na ansiedade.
Então a gente precisa trabalhar bastante a nossa criança interior para ver aonde que eu fiquei presa, aonde que eu me prendi lá e não estou conseguindo evoluir hoje na vida adulta. Porque a ansiedade e a insegurança são sentimentos de frustração, são sentimentos de dor, de algo que eu passei na minha infância e que eu não consegui superar. E hoje me acompanha aqui na vida adulta. Enquanto que eu não olhar para isso, não ressignificar, não tratar essa dor, ela vai estar ali e vai me atrapalhar toda a minha vida. Ela vai incomodar o meu caminhar. Ela vai me paralisar para eu evoluir. Então, quando você entende isso, você já deu o primeiro passo para aliviar esse peso. Um exemplo aqui. Se a sua ansiedade surge antes de conversar com alguém que você talvez não tenha muita afinidade, em vez de tentar ignorá-la, respire fundo e pergunte: eu estou me sentindo vulnerável? O que eu temo perder aí? Esse simples ato de observar já começa a me trazer uma clareza e uma segurança. Então, trabalhando a sua criança interior, grande parte da sua insegurança, ela vem lá do passado. Então, para mim ter hoje mais segurança, eu preciso olhar para aquelas dores lá do passado. Porque a insegurança e a ansiedade, ela vem daquelas dores, aquilo que eu não consegui processar. Então, muitos sofrem na infância com feridas emocionais não solucionadas, e essas dores profundas permanecem na vida adulta. As dores da criança que a gente traz para a vida adulta paralisam a nossa vida adulta aqui, não deixam a gente progredir. Então, muitas reações negativas são da nossa criança, como a rejeição, o abandono, a agressão verbal e física. Então, hoje, esse adulto, ele não sabe lidar com esses sentimentos, com essas dores. E por isso, ele se fecha e aí vem aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele medo. E não consegue sair da situação. Porque perde a autoestima, perde a confiança em si mesmo, não aceita críticas, sempre leva para o lado negativo. Então, para curar a nossa criança interior ferida, a gente precisa de muito autoconhecimento, de perseverança. Por isso que eu trago essas lives, para vocês entenderem o que passou com vocês, para vocês começarem a avaliar por que essa insegurança e essa ansiedade acompanha vocês. Porque ninguém consegue cicatrizar um machucado, uma ferida, sem reconhecê-lo na sua profundidade. Então é muito importante olhar de onde vem essa dor e aprender a reconhecer o que dói em você. Qual é a sensação negativa que ela traz para você? Qual é o sentimento que está aflorado e veio à tona com essa dor? Então, se eu faço uma pesquisa lá da minha criança, o que aconteceu lá na minha criança? Que hoje eu preciso passar por isso. Que hoje eu estou tão freada na minha vida que eu não consigo avançar.
Qual é o sentimento que me prende aqui na vida adulta? Então procure lembrar fatos marcantes da sua infância que podem ter uma pista para compreender a insegurança, a ansiedade que você carrega. Para a gente acolher essa sua criança. Porque não é o que fizeram com você ou o que aconteceu com você que vai paralisar a sua vida hoje. Mas o que você vai fazer hoje com aquilo que lhe aconteceu? Isso é o mais importante. Quando a gente consegue olhar para aquilo, deixar aquilo no passado e viver o presente de uma forma mais tranquila e mais leve, e não ficar preso lá. Porque todos nós temos várias dores para corrigir, para superar ao longo da nossa vida. Mas olhar com coragem, com confiança e não se prender lá no passado. O que faz a diferença é a maneira de como nós lidamos e ressignificamos todos esses fatos, essa insegurança, esses machucados, porque a gente não consegue mudar o passado. O que aconteceu, a gente pode superar e apenas acolher, não negar essa parte, mas acolher. Mas nós conseguimos mudar a forma de como nós olhamos para esses sintomas e sentimentos hoje e ressignificar tanto a ansiedade como a insegurança. E quando você começa a entender isso, já é um grande passo, já é o começo. Quando você aprende a curar a sua criança interior, a superar as dores, os medos, você começa a se sentir mais segura, mais confiante naturalmente. Porque libertar-se da ansiedade e da insegurança não significa uma mudança radical que vai acontecer do dia para a noite. Não. Significa construir pequenas vitórias todos os dias, criando novas referências internas de segurança e de confiança. Então, o autoconhecimento e o método Florescer da Alma Feminina é um caminho que você pode seguir para criar novos hábitos, superar dores, feridas e traumas. Se hoje você tem medo de se posicionar, comece com pequenos passos, expressando sua opinião em uma conversa casual, dizendo não quando precisa dizer não, ou quando não quer fazer algo que não está à sua altura. Cada pequena ação e conquista fortalece a sua criança interior. Então, olhar para a nossa criança interior, ver qual é as dores que ela traz, aonde que aconteceu isso, em que momento aconteceu isso. Isso traz você para o presente com mais leveza, para seguir uma vida com mais tranquilidade. Porque tudo que a nossa criança sentiu lá na infância, como medo, como dor, brigas, até no ventre da mamãe, tudo que a mamãe sentiu, o que a mamãe falou, o que o papai falou, essa criança guardou. Então, tudo que ela sente hoje é reflexo daquelas dores lá da infância. Então, se isso não é tratado,
essa dor pode te acompanhar a vida inteira. E ela pode melhorar um pouquinho por um tempo, mas ela volta. Porque na realidade, cada vez que você passar por um caso ou olhar, ter que olhar para algo, aquela dor vem. Então aquela dor, ela tá ali. E ela fere mesmo. Ela sempre machuca. Cada vez que você traz ela à tona, ela vai te machucar de novo. Aquele sentimento, ele vai te deixar triste. Aquela emoção vai te deixar para baixo. Ela vai te deixar sem potência para avançar. Porque se você está vibrando nessa dor, cada vez que você chama essa dor à mente, você vai vibrando nela de novo. E se você chama ela muitas vezes à sua mente, a sua mente visita ela demais, ela vem à tona de novo. E o seu corpo começa a vibrar nisso. O seu corpo começa a viver essa dor. E aí, daqui a pouco, aparece um monte de doenças. Você começa a adoecer, porque toda doença que a gente mesmo cria com a nossa mente, com as nossas emoções. Por isso que a gente tanto fala em curar a criança interior. Porque esse é o principal emoção, principal insegurança que a gente precisa curar. Então, todo e qualquer problema que surge hoje na nossa vida adulta é porque a gente está presa na dor da criança interior. E quando a gente começa a entender isso, a gente quer curar essa criança. A gente quer viver uma vida mais tranquila. Mas tem que ter a atitude de começar. Nada acontece por acaso. Nada vai se resolver se você não olhar para isso de uma forma muito adulta. Porque enquanto que você está na dor da criança interior, não é você, adulto, que está comandando a sua vida, é a sua criança interior que comanda a sua vida. E uma criança, ela não tem responsabilidade. Ela precisa ser cuidada por um adulto. Então agora, se você já entendeu isso um pouco, escreve aí no seu caderninho qual é a sua maior dor hoje. Qual é a sua maior insegurança? Aonde você acha que você está presa? Qual foi o fato que aconteceu para você que te prendeu lá? Te prendeu lá naquela dor, naquela ferida. Tem algo que te prendeu a essa emoção. Então, quando a gente começa a escrever e colocar as coisas no papel, aí tu começa a forçar um pouco a mente e aí as coisas vêm. No método Florescer da Alma Feminina, a gente trabalha isso lá do comecinho. Por isso que ele é tão poderoso. O método Florescer da Alma Feminina, ele começa a trabalhar do início até a vida adulta. Porque a gente começa na criança interior e a gente leva até o feminino sagrado depois. Então, cada etapa é um caminho e não adianta pular nenhum. A gente faz cada um bem direitinho que a gente chega no caminho que a gente quer. Então, hoje você aprendeu que a insegurança e a ansiedade não precisa ser enfrentada com sofrimento.
Bem pelo contrário, quanto mais leve você tornar esse processo, mais transformação você alcança. Agora imagine como a sua vida será quando você aprender a lidar com essas emoções de uma forma mais tranquila, sem medo de sofrer. Imagina como seria acordar todos os dias com mais segurança e paz interior. Se você está aqui e não se inscreveu ainda para a Semana do Despertar Feminino, o link está aqui na descrição desse vídeo e no Instagram está na minha bio. E essa live ela faz parte de uma série de lives que eu estou fazendo para preparar você para a Semana do Despertar Feminino, onde nós vamos trabalhar muito e vou te mostrar um caminho para superar a insegurança e a ansiedade para viver relacionamentos mais saudáveis, para uma vida mais próspera, com mais saúde, com mais tranquilidade. Então, se você quer dar esse passo e aprender a lidar com as suas emoções de uma forma mais leve e transformadora, vem comigo que nós vamos trabalhar junto essas emoções. Eu fico muito grata sempre com a presença de vocês e é uma imensa alegria sempre trazer esse conteúdo para vocês. Porque a nossa criança, ela precisa superar as dores e as feridas dela. Você precisa acolher aqui dentro isso. Você precisa dar um carinho para sua criança interior. Porque todos nós temos algo para curar. Todos nós tivemos alguns traumas da infância. Todos nós trazemos algo que a gente precisa olhar. E essas dores, elas aparecem cada vez que a gente enfrenta algo difícil ou algo que nos dói, algo que nos não deixa avançar. Então, ação para agir. Eu fico muito grata com a participação de vocês, pela presença de cada um de vocês que se fizerem presente nessa live. Foi um momento muito especial trocar esse aprendizado com vocês. E eu espero que essas reflexões de hoje tenham tocado seu coração e tenha te inspirado para que você possa ter mais confiança na vida. Porque a confiança é você acreditar em você, crer em você. A espiritualidade é acreditar em você, é crer em você. Olhe para você com mais carinho, olhe para sua criança com mais amor, dê credibilidade para ela. Então, continue praticando e se permitindo crescer e florescer. Porque assim, juntas nós somos mais fortes. Eu estou aqui para contribuir com vocês. Porque quando a gente contribui com o outro, mais bênçãos chegam a nós. Então a minha missão aqui é trazer algo mais profundo para vocês, trazer algo realmente que possa fazer você sair dessa insegurança e dessa ansiedade. Porque a ansiedade e a insegurança segura a gente na vida. Sem curar isso, sem superar esses sentimentos, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue sair. Parece que tem uma corda ali que está nos prendendo. E essa dor, ela nos prende na vida. E quando a gente está preso, não consegue fazer nada, né? Então,
Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Sou muito grata a cada uma de vocês. E nós vemos na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Vamos para mais uma live. Muito grata e um abraço para todos. Tchau, tchau.